Atos capítulo 20. Hoje nós vamos falar um pouco da terceira viagem do apóstolo Paulo em toda a Ásia, e ele teve algumas experiências sobrenaturais e uma experiência muito maravilhosa. Mas antes eu quero falar um pouquinho do final do capítulo 19, da segunda parte, em que o apóstolo Paulo, na segunda viagem, planeja uma viagem arriscada. Ele volta para Jerusalém e passa pela Macedônia e Acaia. Ali, o apóstolo Paulo enfrenta uma multidão de cidadãos indignados porque estavam questionando a autoridade de Jesus em função da deusa Diana. E houve uma assembleia, muitos gritos e perseguição ao apóstolo Paulo, e se levantou um escrivão da cidade e dissolveu a assembleia, e os cristãos foram inocentados, eles foram livres para continuar o seu trajeto. Agora, entrando no capítulo 20, o versículo que nós vamos falar especificamente, versículo-chave, é Atos 20, 28, que diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Que privilégio podermos pastorear o rebanho que o Senhor confiou aos seus filhos para a obra do Senhor. Ele comprou as pessoas com seu sangue. Nós não somos os donos da igreja, nós somos servos do Senhor, servos dos servos, para alcançar vidas e que vidas sejam transformadas. Então, nessa terceira viagem, o apóstolo Paulo, por causa da extrema pobreza que havia na Judéia, ele levantou muitas ofertas e ele dizia para as igrejas, isso está em Coríntios, que deveriam tirar as ofertas todo o primeiro dia da semana, e quando ele passasse, ele arrecadaria aquele dinheiro e levaria para ajudar as necessidades das outras igrejas. Então, ele sempre fazia isso e ele levava pessoas com ele. Isso mostra a importância do trabalho em equipe. Ele foi um pastor de equipe, um pastor que tinha pessoas à sua volta, ele encorajava, animava, incentivava, trazia conforto para todos. Ele também fortaleceu os crentes ali na Macedônia, na Grécia, e a igreja ela foi um local de treinamento, e Paulo sempre voltava a elas para fortalecer os crentes na fé. Essa característica do apóstolo Paulo, ele era um treinador, ele desenvolveu líderes, e isso foi muito importante para o ministério dele e para levantar pessoas para a continuidade do trabalho e para o esforço evangelístico que acabava acontecendo. Agora, por conta da conspiração, o apóstolo Paulo muda o seu plano de viagem e o seu projeto era sair de Corinto para a Síria, mas soube de uma conspiração que queriam matá-lo. Então ele muda o roteiro, ele foi sábio, ele mudou o roteiro, e da Macedônia ele foi até a Ásia, levou irmãos com ele para que tivesse talvez uma segurança e também levar as ofertas levantadas. Paulo sempre tinha alguém com ele e ele celebra um culto de despedida ali em Troade, e ele parte de Filipos depois de 5 dias. Ele chegou a Troade, depois você olha o mapa, é perto da Macedônia, e ele permaneceu 1 semana ali. Estando a igreja reunida, Paulo teve tempo de ministração, de exortação e de ensino para aqueles que estavam ali. Alguns detalhes neste período que ele estava ali em Troade. Ele fez um culto no primeiro dia da semana, porque terá a festa dos pães asmos, ou seja, o pães sem fermento, que era uma celebração que aconteceria, e depois ele iria para a festa do Pentecostes em Jerusalém. Esse era o plano dele. E nesse momento ele estava ministrando e um jovem chamado Eutico estava sentado na janela
e de repente esse jovem dorme. Diz a Bíblia que era o terceiro andar. Ele cai. Imagine no meio do culto, um homem cai e morre. Morre na hora. E de repente o apóstolo desce, chega lá e ministra a cura sobre ele. Ele foi curado, ressuscitou ali na hora. Já pensou o temor que houve, a manifestação do poder de Deus? E ele então se inclinou sobre o rapaz e trouxe ele de volta à vida, que é o que a palavra de Deus diz. Esta intervenção miraculosa, esse poder sobrenatural, trouxe muito temor sobre todos. Ele ressuscitou o homem. Imagina o temor que houve. E ele ainda continuou pregando até o amanhecer. Que mensagem longa do apóstolo Paulo. Que interessante como ele tinha mensagens longas, pregação longa. E às vezes as pessoas reclamam que o culto dura 2 horas, 3 horas. Olha aqui, ele passou a noite inteira, foi a vigília pregando até o amanhecer e foi algo muito especial. Daquele momento, ele ministrou na vida daqueles e saiu de Trode, foi para Mileto e parece que o apóstolo Paulo não queria perder tempo. Ele queria ministrar e ir para outro lugar e foi algo muito extraordinário isso. E ele não quis voltar a Éfeso devido à sua pressa de chegar a Jerusalém para participar da festa do Pentecostes. Bom, o navio ficou alguns dias em Éfeso e Paulo encontrou com os presbíteros de Éfeso, que eram os pastores titulares das igrejas, que cuidavam de um rebanho, eram chamados de presbíteros. E ele deu um discurso de despedida ali. Ele se despede dos irmãos e a despedida foi com beijos, com abraços, lágrimas. Foram cultivados relacionamentos de 3 anos, lembra-se que ficou 3 anos em Éfeso. E ele pôde recapitular o passado, ele pôde falar do presente e anunciar o futuro. O futuro era algo que era importante para os presbíteros saberem, para os pastores saberem, que haveriam lobos vorazes que iriam se infiltrar na igreja para tentar alcançar o coração das ovelhas. Então ele advertiu e falou: tomem cuidado, preocupação com isso. Agora, no texto nós vemos que havia alguns detalhes interessantes que ele sugere para os pastores e chama eles a um compromisso. O primeiro deles é que havia um compromisso do líder com Deus. O primeiro compromisso nosso é com Deus, não é com a obra, mas é no relacionamento com Deus que nós desenvolvemos o trabalho pastoral, fazemos a obra de Deus. Segundo, compromisso consigo mesmo. Ele precisava cuidar de si mesmo, cuidar do rebanho de Deus, mas havia essa preocupação para não haver condenação de si mesmo para abençoar vidas. Terceiro, compromisso do líder com a palavra de Deus, ou seja, meditar, ensinar, aconselhar, buscar de Deus a direção e pregar a palavra, não historinhas, e chamar os crentes ao arrependimento, à fé, trazer pessoas ao confronto para a salvação, porque são ovelhas de Cristo. Então o pastor precisava se preocupar com a palavra. Quarto, o compromisso do líder com o ministério. Paulo tinha um compromisso com o ministério, ele chama os irmãos a esse compromisso, que é uma vocação. Ele recebeu essa vocação do próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus que chama pastores, chama pessoas para servi-lo. É Ele quem faz isso e havia essa preocupação com a pregação do Evangelho. Quinto lugar, havia um compromisso do líder com a igreja, de cuidar das pessoas, não apenas das ovelhas dóceis que obedecem em tudo, mas também daquelas que são difíceis. E havia essa preocupação com as ovelhas. Em sexto lugar, compromisso do líder com o dinheiro. Não pecar nesta área, porque o dinheiro pode levar a pessoa a cair e o dinheiro é uma preocupação muito grande.
Então, é impossível servir a Deus e ao dinheiro. Esta preocupação que o apóstolo Paulo tinha com os seus líderes. E, em sétimo lugar, o compromisso com a afetividade, com o abraço, com o toque, com demonstrar a preocupação com as pessoas. E isso foram 7 sugestões que o apóstolo Paulo traz e compromissos, né, para que eles pudessem refletir sobre a importância do pastoreio. Agora, refletindo sobre a aula, como você classificaria os 7 compromissos por ordem de prioridade para a vida de um líder? O apóstolo Paulo dá essas prioridades, essa importância, esse compromisso. Como você classificaria esses 7 compromissos? Segundo, você tem expressado seu amor e cuidado ao seu pastor? Os pastores têm cuidado de você? Esta é uma reflexão que nós queremos pensar nesse dia. Por fim, o versículo para a gente decorar. Atos 20, 24, quando o apóstolo diz: porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O ministério eu recebi do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar. Estamos à disposição. Boa semana, bom estudo com vocês. Até a próxima. Fiquem na paz.